Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente o executivo C-Level do setor para falar de negócios, tecnologia e também supply chain. Hoje o nosso bate-papo é para falar um pouquinho para vocês sobre supply chain, mais precisamente o principal app de entregas do Brasil. Eu sou o Tuco do GuiaCast aqui no BRT e hoje eu tenho a honra de receber o Alexandre Félix, que é CEO da Log, empresa que está conectando e reinventando a logística com tecnologia. Félix, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio. Muito obrigado, Tuco. Prazer estar aqui com você, poder compartilhar alguns conhecimentos. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Conhecimentos logísticos, conhecimentos de supply chain, você aí mais de 25 anos, pelo menos é o que eu tenho escrito aqui, até porque quando eu estava na minha pesquisa eu vi que você, desde 1997, né, mais tudo de 25 já, anos 25 atrás, anos. É isso mesmo, né? Caramba. Você já começou ali na Faster Logísticos. O que eu quero dizer com isso? Geralmente as pessoas que eu entrevisto aqui não começam com logística. No seu caso, você já começou com a logística entrou em algum momento ali na sua carreira profissional. Sim. Como é que foi para você esse início dedicado a esses vários anos associado ao supply chain? Cara, a logística começou na minha carreira desde o início, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, comecei a procurar estágio, o famoso CIE aqui em São Paulo, então foi o primeiro estágio aí que eu fiz algumas entrevistas, enfim, acho que na segunda entrevista já consegui um contrato aí de estágio e já foi na área de logística, foi super interessante porque de cara eu já me identifiquei, sou engenheiro de formação, engenheiro de produção mecânica, então tá muito correlacionado ali, né, a parte de processos, gestão, controle, organização, e eu já tinha também comigo essa questão da logística, né? Eu gosto muito de histórias militares e filmes em si, e a logística ali é fundamental para você manter ali, né, o seu exército ativo em uma guerra. Não que eu goste de guerra, mas eu digo assim, eu gosto do planejamento que é feito, né? Essa inteligência, né? E a tecnologia e a forma que as coisas são pensadas, né? Então, acho que daí já me despertou um pouco essa questão, né? E realmente o meu início de carreira foi nessa Faster Logistics, era uma spin-off de uma grande transportadora nacional que nós tínhamos aqui, que, né, fazia toda a distribuição de produtos aí farmacêuticos a nível nacional, e foi ali uma das filhas do dono, queria montar um operador logístico, fui convidado aí para ajudar a montar essa empresa do zero e, poderia ter virado sócio naquela época, mas era estagiário, júnior ali, né, não tinha essa percepção ainda, né, de carreira e, cara, deu super certo, a gente fechou bons, grandes contratos aí durante alguns anos. Mas a empresa está atuando até hoje, não? Eu acho que não, acho que ela não atua mais. Então, se você tivesse virado sócio também, você já estaria fazendo outra coisa. Tudo bem, mas de repente ali, né, dentro de um plano de equity, ali valeria a pena, né? E no seu caso, até você comentou aqui um pouquinho, né, você falou sobre a experiência da própria TNT, falando um pouquinho sobre sua expertise profissional, até porque você via atuando, né, em grandes transportadoras toda a sua carreira, mas em 2010 você fez um shift ali, começando a atuar e-commerce, né, começando a atuar mais de uma maneira, pensando mais nessa parte de distribuição voltada para a logística nacional. Como é que foi para você, principalmente, vir nesse momento, né, atuando em transportadoras, depois fazer esse shift, e por que você decidiu fazer esse turnaround na sua carreira profissional? Eu atuei na área de, na verdade, não grandes transportadoras, mas com operadores logísticos também, onde tinha na veia transporte, mas grande parte ali a parte de armazenagem, né? Acho que eu tive bastante sorte, até um bom direcionamento da minha carreira, que eu sempre fui um cara muito curioso ali, né? Desde a época de estágio ali, sempre procurando entender como que uma empresa ou todos os processos ali funcionavam, né? Então, para mim, a questão de ter uma evolução rápida na carreira foi, sim, instantânea, né? E eu consegui, né, dentro desse período de 10 anos, antes de, né, mudar hoje para o e-commerce, passar por diferentes segmentos ou setores dentro da logística. Então, automotivo, petroquímico, bens de consumo, eletrônicos e tecnologia, e bancos até. Então, cada qual, né, eu era
sempre atuei muito na área de projetos e business development ali, então assim, eu tinha muito contato com operações logísticas de diferentes locais ou segmentos. Então isso me ajudou ali a ter um olhar crítico, né, até criativo do ponto de vista. Trazer o engenheiro. O que eu posso utilizar, que eu aprendi na logística petroquímica e de repente eu uso na automotiva, da automotiva eu uso na de bens de consumo, na de high-tech, na de bancos, assim por diante. Então acho que isso foi super complementar e me lembro de casos assim bem interessantes assim, né, ao longo desses 10 anos. E aí foi quando eu terminei minha primeira pós-graduação, foi no momento em que os Estados Unidos estava, né, começando a ter esse boom do e-commerce, né, essa entrega porta a porta. Surgiram algumas iniciativas aqui no Brasil e algumas empresas, mas nenhuma deu certo naquele momento. E eu comecei a estudar cada vez mais essa questão da logística e e-commerce. E foi aí que em 2010 eu falei, cara, assim, da parte de armazenagem, transporte ali, o B2B, tem um bom conhecimento. Já tá dominado. E eu queria realmente entrar na logística urbana. Eu acho que aí sim a gente tem um tema bem interessante, porque cada local, cada cidade, leis governamentais, leis municipais, leis estaduais ali, elas de alguma forma interferem ou não no modelo que você vai implementar numa logística urbana, né? Além de falar da mobilidade das cidades, né? Então, um tema hoje amplamente também explorado e super complementar, né? Se a gente tem uma tendência hoje de cada vez mais ter um consumo partindo dos nossos celulares de dentro de casa, como que eu concilio, né, a entrega porta a porta com a mobilidade urbana também, que, né, tem que ter uma boa convivência aqui. Então, acho que é um tema ainda que dá pra gente explorar por alguns bons anos e acho que tem um bom mercado pela frente ainda. E falando até do nosso tema, falar um pouquinho, o principal app de entregas do Brasil, tecnologia que simplifica a sua experiência de envios, mais especificamente da sua experiência atual como CEO da Log. Log que se tornou unicórnio brasileiro em fevereiro de 2021, se eu não estou enganado. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da empresa, quanto tempo você está na empresa, os produtos e os serviços que oferece, se ela também teve um shift do início até o momento, esse modelo de negócio que ela está agora. Fala um pouquinho pra gente relacionado à Log e principalmente suas atividades como CEO da empresa. Legal, a Log ela foi fundada em 2013, né? Teve como primeiro modelo de negócio a questão dessa organização, né, dos motoboys dentro das cidades, né? Então a Log ela foi pioneira nesse sentido, democratizar ali através de um aplicativo a utilização, né, ou abertura de mercado, tanto para esses motofretistas como também para nós consumidores em poder ali solicitar o envio de uma encomenda ou despacho de uma encomenda, como nós fazíamos antigamente. Você ligava para uma central de motoboys e, né, de alguma maneira você agendava ali aquela retirada daquele documento ou daquele produto na sua residência ou no seu escritório. Então a Log ela organizou esse segmento como um todo. E aí em 2016 foi quando a Log realmente também, depois de ter organizado, né, ter quebrado até alguns paradigmas em relação a esse segmento, a esse setor, a gente começou a entrar na parte de e-commerce, ou seja, por que também não distribuir produtos pela própria malha que já estava criada. A grande diferença foi que a gente saiu de um mercado local, onde eu fazia entregas e coletas peer-to-peer aqui dentro de áreas urbanas e passou agora a ser um produto nacional. Né? Então, como que eu crio uma malha, conecto essa malha já criada local dentro de uma malha nacional, né? Então, aí foi o primeiro shift que a empresa fez em relação ao seu modelo de negócio. E para isso, sim, a gente precisou escalar tecnologia novamente, precisou escalar produto, né? E precisamos escalar também o novo formato físico de operar, né? Em relação a nós e a malha logística aí, quando a gente pensa em nível nacional. Hoje a Log está presente em mais de 4.000 municípios. É uma malha 100% própria, né? Estamos falando de mais de 150 mil entregadores cadastrados conosco hoje, que operam quase que diariamente. A gente opera desde o modal motocicleta até uma carreta. Temos aproximadamente umas 450 pontos, né, de last mile, né, que hoje fazem as nossas operações de last mile, mas também fazem as nossas operações de first mile também. Falando mais, também temos mais 11 centros de cross-docking também espalhados pelas principais capitais do país. Ou seja, a Log não é só moto. Não, deixou de ser moto já tem um bom tempo. Eu acho que as pessoas associam muito a moto, até porque começou assim. Sim, mas exatamente. Hoje em dia vocês entregam de tudo. Exatamente. Eu lembro que recentemente você colocou no LinkedIn que você mudou de vice-presidente de operações para CEO. O que muda com isso? Tão recente, né? É mudança. O que muda para você como profissional dessa área de supply chain? Na verdade, aumentou um pouco mais o escopo de atuação, né? Então, quando a gente estava ali como VP de operações, eu era responsável por toda a parte de transportes da empresa. Então, desde a definição, qual é o melhor modal, de que maneira eu vou fazer aquela coleta. Então, o bacana da Log é assim, quando a gente pensa em first mile, estamos falando de coletas aqui, a gente tem operações
assim, que eu utilizo até uma moto para coletar 1 ou 2 pacotes, seja num seller, né, para poder fazer ali o despacho dele, que ele acabou de vender ali dentro de um grande marketplace, e carretas que eu utilizo para fazer coleta em grandes centros de distribuição, né? Então, achei essa flexibilidade, essa organização, ela é super interessante quando a gente pensa aqui de First Mile. E depois eu tenho todo o processo aqui de movimentação e sorter, né, aqui desses pacotes que foram coletados, depois eu coloco isso dentro de uma malha de transferência, depois eu vou, né, cascateando isso até chegar na casa do consumidor. Então, como VP de operações, eu olhava tudo que era transporte dentro da log, e agora com essa nova função aí de COO, na verdade, aumentou a minha responsabilidade. Eu olho o conjunto, olho tudo. Eu tenho que fazer com que toda essa engrenagem funcione da melhor maneira, né, e que seja toda sincronizada, né, porque se eu erro no início, a minha chance de errar no final, ela é grande. E se eu errei aqui no meio do caminho, eu tenho que tirar o atraso em algum lugar. E falando até de engrenagens, né, eu vi que vocês têm lá disponível LogJar, LogPro, LogLeve, LogBuddy. Você poderia falar pra gente até um pouquinho dessas modalidades, né, que vocês ofertam no mercado para a gente entender como que está inserido nesse ecossistema voltado para logística? Hoje todo esse serviço está integrado, hoje até tanto para os nossos consumidores dos serviços, né, os nossos embarcadores e os nossos sellers aqui, todos os serviços estão integrados hoje, né? Então, você pelo mesmo aplicativo, você hoje consegue solicitar uma retirada de um pacote que você comercializou dentro de um grande marketplace, ou até mesmo ter coletas já programadas, agendadas em determinados pontos. Então, tudo isso, todas essas informações, de alguma forma, elas são organizadas dentro dos nossos sistemas, né? E aí sim, me traz para um planejamento logístico de coleta, né? Seja uma coleta micro-run, seja uma coleta dedicada, ou como que eu organizo essa malha conjugada entre, ao mesmo tempo que eu estou fazendo entrega, será que eu consigo fazer coleta também naquele ponto, tá? Então, hoje é meio que transparente esse tipo de serviço, né, que nós tínhamos antes, hoje ele está tudo dentro do mesmo aplicativo. Quando a gente fala até de e-commerce, bastante tempo que você está atuando nisso, né? Vocês têm o LogJar, que é a categoria Same Day, né? Same Day Delivery. Qual que é o percentual que o Same Day está crescendo bastante, principalmente pós-pandemia, uma vez que a gente sabe que a necessidade e a experiência ali do usuário final mudou, eles querem cada vez receber mais em curto período, né? E trazer essa experiência de Same Day faz bastante diferença, principalmente para aquele consumidor mais exigente. Sim. Qual que é o core business de vocês de entrega que acontece mais no e-commerce? É o Same Day ou tem algum outro modelo que o consumidor final está exigindo mais nesse momento? Tá, hoje o consumidor, na verdade, ele quer que você entregue no menor prazo possível e que você cumpra aquele prazo, né? Então, o Same Day ele é mais uma modalidade, é mais uma opção, mas se eu for falar em quantidade hoje de entregas, é lógico que o Same Day tem uma participação muito pequena em quantidade de entregas. Por quê? Porque ele é muito direcionado para produtos de alto valor agregado e para algumas categorias ali que realmente, de fato, se justifica ter um frete, né, rápido ou um frete até um pouco mais elevado do que um frete tradicional, para que você entregue aquele item no mesmo dia para o consumidor. E quando você fala assim, pô, quero ter uma logística Same Day, por que ela é cara hoje? Porque faz com que você tenha um estoque avançado dentro de centros urbanos que custa caro, tem 1 metro quadrado mais caro do que você está trabalhando dentro de um centro de distribuição fora dos grandes centros. Você precisa ter ali essa velocidade de retirar e entregar ali muito próximo, né? Então, quando a gente fala de Same Day hoje com o modelo log, são o que a gente chama aqui de Ship from Store, né? Então, são itens comercializados pelo e-commerce, só que são itens que estão saindo de estoque de uma loja, né? Então, aí a gente direciona um dos nossos drivers ali para fazer essa retirada e entrega na casa do consumidor. A Log ela tem franquias também? Como funciona isso? Não, a Log não tem modelos de franquias, ela tem modelo que a gente chama de distribuidores, né, que nós chamamos de leves, tá? Que operam 100% dentro do nosso modelo operacional, né? Então, todo o sistema, gestão e padronização é operado dentro dos sistemas da Log. E falando até dos números operacionais lá, você falou que a Log está presente em diversos municípios, mas dentro desse contexto, até porque então, quando a gente comentou, né, Cajamar, a gente falou das operações da Log em Cajamar, eu nem sabia que a Log tinha operações em Cajamar, até porque eu mesmo já tinha aquele conceito Log, moto, ponto A, ponto B. Hoje a gente sabe que não é mais isso. Qual que é a infraestrutura de vocês hoje associada ao próprio cross-docking, funcionários, quer seja direto, indireto, motoristas? Tá. Assim? A nossa infraestrutura hoje, como eu comentei, né? Então a gente está presente aí em 14 estados, quer dizer, operamos em todos os estados, né, brasileiros, né, com centro de cross-dockings que nós decretamos aqui, a gente está falando de 11 estados, tá? Operamos hoje aproximadamente, diariamente, aí umas 400 mil entregas dia, como origem e destino dentro dessa malha. E o nosso maior cross-docking hoje está localizado em Cajamar, dentro de uma planta de 45 metros quadrados, com um sorter que foi um investimento oriundo da última captação que foi feita, que vai permitir com que a gente chegue a operar até 1 milhão de pedidos dia dentro do mesmo local. Então, posso te dizer que hoje a Log tem uma capacidade instalada para atender o mercado de e-commerce bem interessante, né, quando a
gente fala aí de tamanho de mercado. E toda essa expansão, por incrível que pareça, Tuca, aconteceu aí praticamente dentro desse período de pandemia. Pré-pandemia, a Log atendia mais ou menos 350 a 400 municípios com malha própria, e hoje a gente opera um pouco mais de 4 mil municípios com malha própria. Então, assim, novamente eu reforço, né, o quanto que o uso da tecnologia faz com que você consiga escalar seus processos e replicar seus processos de maneira contínua, né? Então, é algo que para mim, tá hoje dentro de uma Logtech, mostra, né, o quanto que o modelo mais analógico que a gente operava, né, alguns anos atrás, em outros formatos, em outros operadores ou em outras empresas, né, e quando você fala que coloca a tecnologia como um dos principais pilares, o quanto isso realmente faz com que você escale rápido e, além disso, tenha custos, né, eficientes ali dentro da sua cadeia logística aí para que você seja competitivo, né. E vocês têm ideia, por exemplo, nesse momento de Black Friday, quanto que vocês geralmente conseguem fazer? Quanto que aumenta, por exemplo, do modelo tradicional ali, dia, para o momento em que a Black Friday está acontecendo, que a gente sabe que tem um boom no e-commerce? Sim, cara, aproximadamente em torno de 30% aqui aumenta pra gente aqui quando a gente fala de Black Friday, mas eu tenho origens, né, dependendo da organização ou do share de distribuição desses pacotes ou desses pedidos, tem lugares que chegam a aumentar até 50%. E há local também, eventualmente, que eu não tenho uma capacidade instalada adequada para aquela operação, que eu tenho que colocar um cap ali, eu tenho que colocar um limite, porque senão eu não tenho capacidade física naquele momento para atender. Por isso que o planejamento do e-commerce, quando a gente fala da Black Friday, ele é super importante. Você ter um bom planejamento prévio, né, que é o que já começou a acontecer dentro da Log, né, desde agosto a gente já vem, né, praticando aí os nossos planos juntos com os nossos embarcadores, até porque esse ano também a gente tem um advento conjunto com a Black, tem a Copa. Então a gente tem um primeiro jogo da Copa dia 24, um segundo jogo no dia 28, que já na segunda-feira, e a Black começou na sexta, depois temos o outro no dia 2. Isso se o Brasil não passar de fase, que eu tenho certeza que ele vai passar de fase, né? E são alguns horários que vão bem no meio da operação, né? Jogo à 1 da tarde e jogo às 4 da tarde, né? Então, o nosso trabalho hoje é criar uma forma de incentivo junto aos nossos funcionários, né? Em como operar uma Black Friday com uma Copa no meio, né? Então, estamos lançando também dentro da empresa diversas campanhas conjugadas tá aí aí uma com pergunta Copa, difícil. bem interessante. Você vai liberar o pessoal para assistir o jogo, não? Sim, sim. Sem dúvida. Falando um pouquinho de tecnologia, né, como você deixou claro, né, que é a tecnologia que faz diferença, tecnologia é essa que conecta clientes, empresas e entregadores. Após a Log ela se tornar unicórnio, através de um release, né, que eu li também, eu vi que vocês falaram que o foco seria para investir prioritariamente em tecnologia, né, como você até falou, teve esse investimento. Foco principal também em capacitar engenheiros da empresa nos padrões de qualidade, né, do Vale do Silício, em área de inteligência artificial e inteligência de dados. Falando exatamente de inteligência artificial, inteligência de dados, né, levando isso em consideração, como é que a tecnologia, né, principalmente pós esse aporte, como é que vocês estão aplicando isso para solucionar principalmente esses problemas do last mile, que a gente sabe que são muitos, né, para que vocês tenham conseguido se tornar o principal app de entrega do Brasil? Bacana. Começaria falando primeiro pela parte de inteligência de dados, né? A partir do momento que você consegue organizar seus dados e desses dados extrair boas informações, a tomar decisão ela fica muito mais assertiva. Então, acho que toda expansão, todo o crescimento da Log, inicialmente, ele sempre teve muito pautado nessa organização de dados. E aí, quando você tem esses dados transformados em informação, você começa a tomar decisões estratégicas muito mais relevantes. E o que eu posso te dizer hoje, né, pelas informações que nós temos e pela inteligência já capturada por esses dados, ele faz com que a gente organize de uma maneira muito simples a nossa logística. Então, eu não falo mais só de last mile, tá? Eu falo muito mais hoje de first mile, porque acho assim, o tema last mile foram onde as empresas mais gastaram tempo em organizar as informações. É como ter uma informação acurada, correta, que eu vou passar para aquele consumidor, para o embarcador, se o produto chegou ou não chegou. Então, acho que temos bons exemplos aqui, né, desse pedaço da cadeia logística, mas a gente tem um início aqui, né, que é o grande advento dos marketplaces, fizeram com que você saísse desse processo de coleta tradicional, com grandes veículos parados em centros de distribuições, fazendo ponto A, ponto B, num centro de cross-docking aqui, e você passa a fazer agora o que nós chamamos de coletas pulverizadas. Ou seja, eu tenho um mar de sellers aqui comercializando os seus produtos hoje em grandes marketplaces, e como que eu organizo essa coleta pulverizada? Como que eu faço esse ponto a ponto aqui, sabendo que ele não é um cara que vai me vender uma quantidade de pedidos ali, que eu vou encostar um caminhão ali e vou, né, trazer de maneira bucada isso daí? Não, pelo contrário. Eu tenho que organizar e roteirizar todos esses pontos aqui para que eu faça uma coleta eficiente. Aí sim que entra a inteligência artificial, aí que entra a inteligência de dados, tá? Então, como que eu capturo esses dados, transformo essa informação e
tombo isso para o meu planejamento logístico aqui de Forte Maio. E aí, eu acho que a própria malha da Log hoje criada, que são as nossas agências próprias também, que estão espalhadas aí por diversos municípios, estão falando mais de 150 hoje, são meus pontos de injeção dentro da malha Log, dentro da minha malha nacional. Então, eu faço essas coletas em determinadas regiões, consolido isso nos meus nós primários aqui, que antigamente eu só operava para fazer Leste Maio, então agora eu opero para fazer Forte Maio também, e aí eu conecto dentro da nossa malha nacional. E aí sim a gente começa a rentabilizar o negócio. Isso que é interessante, porque você monta esses mini hubs dentro de cidades, isso é para você ter um Leste Maio ali próximo da casa do consumidor, só que você tem que fazer a expedição nos primeiros horários do dia. Eu tenho que estar com 100% dessa carga na rua até 8, 9 horas da manhã. E depois, o que eu faço durante o dia? Fico varrendo o chão? Não, pelo contrário. Agora a gente começa a fazer coletas e eu começo a utilizar aquele metro quadrado, que é muito mais caro, para algum outro negócio da empresa, tá? Então, eu acho que é aí que você começa a trazer inteligência logística para o seu negócio e também você começa a rentabilizar a sua operação. Além do mais que, se eu estou com o entregador fazendo uma rota de Leste Maio, qual que é a dificuldade de eu fazer com que no aplicativo dele apareça um pop-up ali, você tem uma coleta no quarteirão seguinte, e ele aceitar aquilo ali porque ele sabe que tem espaço, sabe que não vai comprometer, né, o tempo de entrega que ele tem ainda dentro do veículo dele, ele vai lá, faz aquela coleta. Então isso já é possível, isso a Log já faz. E qual que é a estrutura dessas agências ou desses hubs? Geralmente tem, dependendo do local, tem uns maiores que os outros, ou vocês têm um padrão que vocês estão seguindo em todas as regiões? Não, tem centros maiores, dependendo da região de atuação, enfim, qual a mesorregião, né, que esses centros urbanos vão estar fazendo ou coleta ou fazendo entrega, mas eu posso te dizer que a gente trabalha sempre com um patamar mínimo de 3.000 pacotes dia sendo de cada um pontos desses. Entrando até no contexto, né, quando depois dos investimentos, eu vi que alguns desses investimentos foi para o crescimento internacional, até porque vocês anunciaram há um tempo atrás que em 2019 a abertura de escritório em Lisboa. Quais são os países, né, além de Lisboa, que a empresa tem atuação também, considerando o Brasil, considerando Lisboa, e quais os demais países? Beleza. Hoje Portugal, né, especialmente a cidade de Lisboa, é um dos nossos centros de desenvolvimento de tecnologia, tá? Então tudo que é desenvolvido lá em Lisboa é aplicado aqui no Brasil. Então Lisboa é simplesmente um escritório de engenharia, né, de tecnologia, até porque ali a gente consegue, né, compartilhar ali das melhores práticas ali com outros engenheiros de tecnologia ali da própria Europa ali, né, porque Lisboa, né, ali como Portugal, se tornou um polo tecnológico, né, vamos se dizer assim. E a Log, né, a Log hoje, o único país que ela opera, né, dessa forma é Brasil. A gente entende ainda como propósito que é conectar o Brasil, né, fazer com que todas as nossas pessoas, que toda a população brasileira tenha acesso, né, de maneira muito democrática, né, a poder receber um pacote através de uma compra e-commerce ou despachar um pacote. Então, é algo que a gente tem muito claro como propósito aqui, que é conectar o Brasil, e é o que a gente está fazendo, né? Em breve também estaremos lançando outro produto, né, que se assemelha aí a uma operação peer-to-peer, onde hoje um consumidor, né, ele vai poder despachar qualquer item para qualquer lugar do Brasil utilizando da malha Log, seja ele postando esse item numa agência nossa ou mesmo solicitando uma coleta dentro da sua residência ali. Excelente. Falando até um pouquinho uma pauta que eu acho que está em todas as áreas, em todo momento que a gente fala muito da pauta ESG, né, que está presente nas empresas, né, propondo aí o desafio de crescer e muitas delas oferecer o melhor serviço dentro desses quesitos de sustentabilidade. No caso da logística da Log, quais são as ações, né, que vocês têm tido, até porque a gente sabe, modal rodoviário é um modal que está aí, 70% de tudo que é transportado no Brasil vai no modal rodoviário, e agora no caso de vocês, como é que vocês têm feito para poder alcançar esse desenvolvimento sustentável também quando falamos da logística voltada para esse sistema de sustentabilidade ESG? Eu posso dividir essa pauta sustentável em algumas iniciativas. Acho que a primeira delas, eu acabei comentando parte dela, que é justamente, né, como eu consigo organizar melhor a minha malha logística para ser mais eficiente. Então, sendo mais eficiente para coletar e entregar ao mesmo tempo, utilizando o mesmo ativo, eu já estou reduzindo CO2 aqui, né, emissão de carbono. Se eu consigo ter uma malha eficiente, organizada, através de dados, informação, através de um bom planejamento, também reduzo a quantidade de quilômetros rodados com esses veículos, né? E isso também acontece aqui nas nossas operações de Leste Maio. Então, a gente tem algumas metas internas determinadas, né, de quanto que a gente quer reduzir de CO2 através da eficiência operacional dos ativos logísticos que estão rodando aí a nível nacional. Felizmente, né, Brasil, dentro da nossa pirâmide aqui de transportes, o modal rodoviário hoje é o mais eficiente, é o mais econômico e é o que a gente aqui tem para utilizar nesse momento. Então, a gente tem que, né, otimizar esse tipo de recurso nesse momento. Outra pauta são veículos, né, não motorizados, que também está entrando dentro da nossa malha logística, são bicicletas ou qualquer outro tipo
tipo de meio elétrico que possa também suprir parte da nossa frota aqui também a combustão. E eu acho que tem uma terceira pauta social aí que a gente trabalha muito, que são os leves, né? Que são esses parceiros que a gente desenvolve. E foi muito interessante porque durante a pandemia nós chegamos a cadastrar e desenvolver, e hoje são caras que entregam muito, têm um ótimo nível de serviço e se tornaram extremamente relevantes ali no município onde atuam, que eram, por exemplo, distribuidores de galões de água. Esses galões aí que a gente coloca, né, nos bebedouros e tal, e que tinha algum viés já, perfil de entrega, fomos lá, abordamos, o cara comprou a ideia e fez. Então, assim, achei essa pauta social ali, ela é bem interessante porque a gente consegue, com pouca experiência, né, levar esse conhecimento para esse leve, e ele consegue ali realmente empregar a família dele ali para fazer uma boa operação logística para nós de last mile. Então, a gente tem uma pauta bem declarada quando a gente fala de SG, pensando em log. Você já tem um modelo implementado de fazer essa parte de mensuração para compensação de CO2? Que eu já vi algumas empresas que fazem esse tipo de atividade, né, que fazem na prática, né, que é uma startup, que ela vem, ela já tem um aplicativo, ela coloca os dados, movimentações, tudo que vocês fazem, no final ela te dá, né, quanto que foi essa medição para você compensar, que essa compensação pode ser feita através de apoiar alguns projetos que eles têm voltado para a sustentabilidade. Né? Sim. Não, hoje 100% dessa medição é feito dentro de casa, até porque a gente queria testar esses modelos aqui que eu tô comentando com você. Mas é algo sim que a gente vai ter que provavelmente aprimorar e buscar talvez uma solução também que venha complementar o que a gente está fazendo hoje, tá? Justamente para ter esse tipo de compensação, sendo que isso está passando, né? Está se tornando uma pauta também relevante para nós dentro da própria log. Falando até um pouquinho do que a gente comentou um pouquinho rápido da Black Friday, quais são as expectativas, né? Até porque a gente sabe que já está meio que começando o nível de normalidade, né? Querendo ou não, sabe que passamos por essas épocas difíceis, mas agora já está no momento de normalidade. A tendência é que essa Black Friday seja ainda uma das melhores comparada com as anteriores. Quais as expectativas de vocês relacionadas a esse nível de serviço? Até porque vocês têm várias modalidades para oferecer, dependendo da necessidade ali do cliente final. A nossa expectativa, ela é bem interessante, né? Até porque quando a gente pensa Copa e Black Friday, a gente já começa a pensar, cara, qual o segmento, quais são os itens que casam muito com o tema Copa? Então, já está muito claro para nós. Toda a parte de eletrônicos, televisores, aparelhos de som, celulares, enfim, tudo aquilo que venha trazendo esse entretenimento ali para dentro da casa do consumidor. O segundo item, provavelmente, é a parte de consumo. Vamos falar de bebidas, salgadinhos, enfim. E outro também seria o terceiro aqui, artigos esportivos, né? Então, como a Log hoje ela tem uma carteira de clientes bem diversificada, né, que acaba abrangendo aí todos esses segmentos que eu comentei, a gente acredita que teremos uma Black Friday bem interessante. Eu acho que o desafio fica nessa questão em dias de jogos, né? Pô, o quanto que eu vou ser efetivo em fazer essas entregas, né? O quanto que esses tempos, né, de operação parada, para que todos possam assistir o jogo e depois voltar ali no dia a dia, como que a gente vai organizar isso daí, como que os nossos clientes também vão trabalhar, né? Então, isso está sendo muito bem estudado e planejado. Agora, em termos de expectativa de demanda, acho que é muito parecido com os anos anteriores, né? Acho que o comércio físico está aberto também, então talvez tenhamos alguma compensação ali em relação aos anos anteriores. E vamos ver qual vai ser a nossa pauta econômica também, né? Daqui até o final do ano, questão de inflação, questão de eleição, enfim, eu acho que tudo pode mudar daqui para frente ainda. Temos alguns bons eventos aí para que a gente, né, faça o ajuste fino de qual a melhor maneira de operar a Black. Mas posso te dizer que o nosso planejamento aqui é para que a gente seja o mais assertivo possível e segundo, que a gente consiga entregar a melhor Black da Log aí dos últimos anos para todos os nossos embarcadores. Até porque a sua responsabilidade agora é maior. Sem dúvida. Agora você é o CEO, então... Sem dúvida. Recai sobre você. Falando até um pouquinho, né, dessa nova posição tua como CEO, quais são suas expectativas profissionais especificamente, né? Até porque você fez aquele modelo de transição em 2010 para atuar com e-commerce, já está há mais de 10 anos, há 12 anos atuando no e-commerce. Sim. E agora chegou numa posição em que você consegue colocar em prática cada vez mais por estar atuando bem diretamente, né, dentro daquele funil que faz a entrega final para o cliente. Expectativas profissionais agora do Alexandre Félix relacionado à sua carreira profissional e o que você pode esperar aí do profissional depois de todos esses anos. Alguma transição para vir mais futuramente? O que você espera? Quem sabe, né, cara? A gente começa a ficar de barba branca, enfim, já começa a pensar algumas alternativas, né? Falando um pouco da expectativa profissional, eu tenho um ponto bem interessante, assim, que eu sempre carreguei comigo desde quando eu entrei na área de logística, né? Sempre foi uma área muito vista
vista como custo. E eu era um cara muito incomodado em estar numa reunião apresentando ótimos cases, ótimas alternativas, enfim, de repente o cara falava do outro lado lá da mesa, não, cara, isso é custo. Não, cara, isso aqui não dá para fazer. E eu sempre tentando colocar, né, que, cara, a logística sempre foi, não importa quando a gente tá falando, sempre foi uma atividade super estratégica para qualquer empresa. Você não distribui seu produto sem logística, você não comercializa seu produto sem logística, você não atende a sua campanha comercial se você não tiver uma boa logística, você não promociona um produto se você não tiver uma boa logística. Enfim, tá tudo muito amarrado na parte física do negócio, que é a logística, né? E aí sempre colocava a logística como custo, cara, isso me incomodava muito. O bom é que nos últimos anos isso mudou, né? A logística é visto realmente como um elo estratégico, né? E eu acho que também tá chamando, isso tá fazendo com que, né, dê luz aqui para que outros profissionais também comecem a entender o quanto a logística é importante e o quanto ela é legal, né? O quanto é bacana estar nessa área. Então, falando um pouco aqui de expectativa profissional, acho que é isso. Minha expectativa é continuar, primeiro, agregando valor nas empresas no qual eu trabalho, acho que trazendo um pouco dessa experiência aí, desde a logística um pouco mais analógica até essa logística mais tecnológica de hoje, e também poder passar todo esse conhecimento, né? Eu acho que esse que é o grande legado que eu pretendo aí deixar daqui para frente, formar bons profissionais. Da mesma maneira que eu tive bons mentores aí durante a minha carreira, que eu consigo também ser um bom mentor aí para os meus mentorados aí daqui para frente. Falando até de mentorados, né, de mentees ali, né, vocês em conjunto, acho que com o Vergueiro, com o João Cristofolini, tem o Patrick também, vocês têm um programa, né, que é o Imersão Logística, que fomenta exatamente isso, né, preparar o profissional que quer se dedicar e se aprimorar dentro da carreira com a expertise daqueles que já passaram por isso, ou seja, de maneira prática, né, você trazer ali diferentes soluções através de cases e de experiências desses profissionais. Fala um pouquinho pra gente, né, até qual é o seu papel nesse modelo de imersão logística. Sim. E o que aqueles que estão acompanhando a gente pode esperar voltado para esse ramo de educação, que a gente sabe que é bastante importante a gente ter um profissional também competitivo, adquirindo experiência desses grandes nomes do mercado, assim como o seu. Legal, bacana. Quando a gente fala programa imersão ali, nada mais é do que, né, a logística na prática ali, né, como a gente leva de maneira muito simples e direta os cases de sucesso e como aplicar na prática dentro do seu negócio ali, tudo aquilo que a gente de alguma forma já aprendeu e viveu. Só que do outro lado é uma troca muito interessante, porque tem pontos também, né, que quem tá participando desse programa traz para nós que a gente fala, cara, verdade, eu não parei para pensar nisso, né? Então também tem uma troca bem interessante nesse ponto. E o meu papel dentro do programa Imersão realmente é de mentorar ali, né, ser um mentor ali para alguns grupos ali, né, para alguns profissionais ali que queiram debater, trocar ideias. E o que fica de legado de tudo isso daí, né? Fica justamente, primeiro, o network que se forma, né? Então são pessoas super bacanas de estar ali conversando e tendo uma troca, não só profissional, mas muitas vezes também até pessoal ali, transição de carreira, uma série de coisas e tal. E poder transmitir esse conhecimento. No final, posso te dizer que eu mais aprendo também do que ensino, tá? Eu acho que são debates bem interessantes que acabam acontecendo ali. Isso traz pra gente também até uma maneira diferente de enxergar as coisas, né? Que todo mundo tem algum tipo de problema para ser resolvido, né? E às vezes com soluções simples, ideias simples que se debate dentro de um fórum ali com 10, 20, 30 pessoas, você cria alternativas, né? Que muitas vezes você ali sozinho no seu ambiente acaba não conseguindo perceber. Então acho que o bacana do programa de imersão é isso aí, essa troca que acontece de ambos os lados aí. E esse eu acho um dos propósitos, né, cara? Porque não deixar um legado de conhecimento Sim. aí, né? Todo esse barro que a gente já amassou, né? Vamos deixar a grama plantada agora para quem tá chegando, né? Até porque você, como eu te falei, é um cara fora da curva que já começou com logística, mas antigamente não era assim. Não e hoje em dia não. Tem muita gente que já tá assim, começando como lojista e tendo isso como seu emprego inicial já principal. Eu acho que tá muito ligado até ao meu perfil, né? Então se você até olhar no meu LinkedIn ali, se você olhar até no meu WhatsApp ali, eu coloco Keep in Movement, na verdade, né, cara? Eu acho que eu sempre fui esse cara que tá se movimentando, olhando, interessado e tal, e a logística é um pouco disso, né? Então é caixinha pra cá, caixinha pra lá, enfim, como organizar esse negócio, né? Então achei... E qual que é o site do pessoal da Imersão? É imersão.com.br. Então tá aí. Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais sobre, né, como se tornar ainda mais o melhor profissional através da experiência desses grandes mentores, é só acessar imersão.com.br. Félix, para finalizar, né, a gente até conversou, eu sei que você já foi atleta, triatleta, já passou aí buscar cada vez mais essa estabilidade, como a gente sabe, a logística embranquece os cabelos, né, como a gente comentou. Você procurar, né, fazer outras coisas que principalmente, né, equilibra a sua vida
pessoal com a profissional é bastante importante. No seu caso, como é que você tem, nesse momento, sido criativo com o seu tempo para poder exatamente conseguir isso e ter ainda mais produtividade como executivo? Minha criatividade hoje ela tá muito dividida entre, né, primeiro, como ter uma equipe super high level, como formar ali, ter bons liderados ali que sejam capazes de tomar decisões difíceis ou decisões fáceis e que esse profissional consiga entender como que uma organização opera, como que esse 360, né? Porque um movimento nosso aqui em operação, o que pode afetar do lado de cada comercial e vice-versa, né? Então, como que a gente tem que ter um olhar sempre muito 360 dentro de qualquer organização, né? Como que ela funciona, né? Por dentro. Então, esse é um ponto que eu trabalho muito junto com a minha equipe ali, para que eles sejam capazes, né? De tomar decisões sozinhos. Isso funcionando muito bem faz com que, né, a gente consiga ter um pensamento muito mais estratégico para o negócio, né? E aí sim também trazer bons insights para dentro de qualquer organização. E com isso também você começa a dividir um pouco mais seu tempo também em estudar. Sempre gostei de estudar, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar outros modelos de negócio. Então, isso me ajuda também a trazer esse equilíbrio. E o esporte sempre teve na minha vida desde pequeno. Sempre fui um cara, assim, sempre gostei meio que de fazer qualquer tipo de esporte. Me dou bem em quase todos e sempre fui relativamente competitivo. Se for pra fazer, tem que fazer bem feito, né? Não, se eu tomar a decisão de fazer é porque eu tomei a decisão e vou fazer, entendeu? Se eu não tomar a decisão é porque não tá na hora de eu tomar aquela decisão. Então, eu acho que isso pra mim sempre trouxe um bom equilíbrio entre família, entre lazer, né? E também o lado profissional, além de ser uma grande válvula de escape ali, aos finais de semana você tá encontrando seus ótimos amigos ali, ter uma conversa diferente, dar risada e ao mesmo tempo tá praticando um esporte aí. Então, hoje um pouco menos, até em função aí de algumas demandas aí adicionais, mas continuo ainda praticando meus pedais, minhas corridas, de vez em quando natação, enfim, mas não num nível tão profissional que eu tava antes ali. Félix, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de contar um pouquinho da sua história aqui pra gente. Gostaria, para encerrar, se você pudesse deixar seus contatos e fazer as considerações finais. Tá, acho que todos podem me encontrar aí pelo próprio LinkedIn, alexandre.felix, tá? Minhas considerações finais é essa. Assim, gostaria muito que quem tiver realmente interesse em trabalhar na área de logística, que realmente esteja disposto a encarar essa área como uma área muito inovadora. É uma área super dinâmica, né? E eu acho ela ainda super carente de bons profissionais. E como você mesmo falou, né, a parte de educação é super importante, mas você não encontra nada tão formatado, tão profissional mesmo, de fato, para a área de logística. Tem alguns colegas que têm também, né, bom envolvimento na área de educação também, e você percebe a carência disso daí. Então, o que a gente está tentando fazer agora é suprir esse gap que existe, mas eu posso dizer que, cara, quem tiver disposto a trabalhar na logística, venha de coração aberto aí, que é muito legal, cara. Você vai ter um dinamismo na sua carreira ímpar. Bem diferente. O GuiaCast tem a honra de receber o Alexandre Felix, que é CEO da Login, falando sobre o tema tecnologia que simplifica a sua experiência de envios. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de acessar nossas redes sociais, @VRTChannel e também @GuiaCast em todas as mídias. Eu sou o Tuco do GuiaCast aqui no VRT e nos vemos novamente no próximo programa, onde falamos mais uma vez sobre negócios, tecnologia e supply chain. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.